Saudações, queridos amigos, tudo bom com vocês? Como é que tá a jornada lendária de vocês? Tá tedioso? Tá bom? Tá ficando bom? Não tá muito bom? Hoje vamos falar de símbolos, né? De amuletos mágicos, né? Eu vou falar dos principais, né? O que as pessoas costumam utilizar como amuleto, como pingente, né? E para começar já, eu gostaria de falar daqueles que a gente não deve utilizar, né? O primeiro da minha lista, que nós não devemos utilizar de forma alguma, é o crucifixo, né? O crucifixo católico. Por um motivo básico, né? Eles são duas linhas cruzadas, né? Então ele serve para bloquear energias. Ou seja, ele não tem frente nem verso, né? Ele é a cruz. Então você não pode colocar esse símbolo em você porque ele vai te bloquear. Ele tanto vai bloquear energias que vêm até você, como ele vai bloquear também a sua própria energia, né? E a gente vê, né, em algumas orações, em algumas coisas que eles fazem, né? Eu não vou fazer em mim, mas vou fazer do lado para vocês terem uma ideia, né? Aquela oração que faz na testa, faz na boca e faz no pescoço, né? Fechando essas entradas, né, e saídas, né, de energia, de força, né? Limitando a pessoa, né? Bloqueando a pessoa. Não devemos utilizar crucifixos como um amuleto. Ele é eficiente em bloquear, mas ele vai fazer também com você, né? Esse bloqueio. Ele não tem esse lado de frente, né? De bloquear só o que vem para ele. Ele bloqueia dos dois lados. Então é complicado, né? A gente vê muitos símbolos, as pessoas utilizando de muitos símbolos e às vezes elas não têm noção, né? E o problema de algumas religiões é isso, né? Coloca o símbolo, mas ela não explica o que é o símbolo, né? Você vê a história de Cristo, né? Cristo, quando esteve na cruz, ele foi bloqueado, né? Não é um símbolo de luz, não é um símbolo sagrado isso. É um símbolo de dor, né? É um símbolo no qual Cristo perdeu sua força, né? Ele esteve na cruz, ele perdeu sua força. Ele ressuscitou, ele venceu a cruz, né? Então você vê que a cruz não é um símbolo de se utilizar, né? Basicamente você está se crucificando, né? Você está limitando as suas forças. Com a cruz, qualquer sacerdote mal intencionado tem um ponto a mais para te dominar, porque você está bloqueado. Então, para a pessoa te dominar já é um passo a mais, né? Eu não estou dizendo que eles tenham a má intenção, né? Eu acredito que eles saibam sim do simbolismo e o que significa. Mas é isso, né? Hoje ninguém tem mais a noção, né, do que é o que não é um símbolo, né? A pessoa vê a simbologia ali, Cristo foi crucificado aqui, então vamos usar, né, como símbolo de Cristo. Mas o símbolo de Cristo é a vida, não o crucifixo, né? O crucifixo, ele realmente é muito limitador, né, para as nossas forças. Não devemos de modo algum utilizar esse símbolo, tá? Nem em nosso ambiente, porque a gente precisa que as energias se transmutem, que vão embora, né? Que venham e que vão, né? Precisamos aumentar as energias. E um crucifixo ele atrapalha, né? Você vê pessoas que são muito devotas, né? Tem cruzes em casa. Pessoas sensitivas vão nesses ambientes e vê que são ambientes extremamente estagnados de energia, né? Então realmente é bloqueador esse símbolo. Então eu diria para vocês, deixa de fora da sua lista, né, de símbolos que vocês desejam usar. E se você utiliza, eu aconselho você a deixar de usar, tá? Você não vai deixar de amar menos Cristo se você deixar de usar uma cruz, tá? Você vai estar fazendo um bem para si próprio e para suas energias, tá? A cruz ela ainda está ligada à cruz do zodíaco, né? Dos 12 signos, e a cruz cruzando, né, entre as 4 estações e os 12 signos, né? 4 de cada lado. E geralmente o centro ele é, como é que fala? Ele é representado por um círculo onde estaria Deus Sol, né? O Sol, né? Que rege todos esses signos, essas estrelas, né? Essas constelações. Então muitos falam, né, da cruz do zodíaco, né? Que é um símbolo pagão, né? Que a igreja adotou. E é de fato, né? Mas é um símbolo de estudo, né? As estações, os signos, as constelações, isso é um símbolo de estudo, não é um símbolo de uso, tá? Você não vai utilizar a cruz, né,
mesmo a zodiacal, no seu corpo, por causa desse cruzamento, né? E os símbolos, eles têm muito a ver com a geometria sagrada, né? Então a gente tem que ter o cuidado, né? Para que serve e para que não serve. Não usar só porque achou bonito, né? As pessoas tendem a usar as coisas porque acha legal, acha bonitinho. E a gente tem que saber o sentido, né? Um outro símbolo que eu não aconselho de maneira alguma é o Enki, né? O Anki egípcio, né? A gente vê o Anki na mão do Sete, né? De Anubis, né? Que são deuses ou obscuros ou do submundo, dos mortos, né? Dos moribundos. E aquilo ali não é uma cruz, né? Aquilo é uma chave. Então aquilo ali é para abrir portais e dimensões. Aquilo é para você ter entrada a outros mundos, submundos. Então aquilo não é um amuleto de você utilizar no seu corpo. Aquilo é um símbolo ritualístico, né, para você acessar algumas egrégoras e algumas dimensões, né? Eu dou o exemplo aqui, ó, do meu cajado, né? Não sei se vai dar para ver, mas eu utilizo ele no meu cajado porque justamente o cajado ele não pode, né, tá limitado ao nosso plano físico. Ele precisa ter acesso a mundos, porque eu utilizo o cajado para fazer limpeza em pessoas, abrir caminhos, e outros tipos de rituais que eu necessito ter acesso a certas dimensões, certas energias, né? Então, para esse tipo de aplicação é válido, mas você precisa ter um certo preparo, né? Você vai estar lidando com forças que são totalmente diferentes das nossas. Então não adianta a pessoa, achei linda essa cruz, vou usar, porque ela pode estar atraindo ou abrindo caminhos, espaços para energias não tão boas, né, virem até ela. Então esqueça a ideia de que isso é uma cruz, porque isso nunca foi uma cruz, né? A gente está acostumado a ver a cruz católica e olha o Enki, imagina que é uma cruz, mas não é uma cruz, isso é uma chave. Tanto é que eles seguram pela parte de cima, né, ali com a mão, que é para justamente usar como chave, né? E você vê, né, que nem se tinha a base de ideia de chave na época, né, dos egípcios. É muito interessante eles terem um símbolo como uma chave, né, de abrir portas. É muito interessante, né? Você vê que tem mais coisa aí do que o que a gente imagina, né? Mas esqueça esse símbolo como sendo um amuleto de utilização. Eu já vi pessoas fazerem tatuagens, né, com essa cruz, com essa chave, e é meio complicado, tá? A pessoa faz sem aquele conhecimento necessário, né? Eu particularmente jamais faria uma tatuagem de um Enki no meu corpo, né? Você utiliza ele em instrumentos, né, que tem a necessidade de acessar outras dimensões, né? Fora isso, você não vai utilizar o Enki para mais nada, ele é uma chave, tá bom? Um símbolo que eu acho muito válido de se utilizar é o pentagrama, né? São 5 pontas que representam o nosso corpo, né? Se você ver, nós temos as 5 extremidades, né, como pentagrama. E o pentagrama ele está ligado a terra, fogo, água, ar e espírito, né? Então veja você que é um símbolo que ele tenta resgatar esse equilíbrio para você. Então um dos símbolos mais poderosos que eu diria de se utilizar, por mais que os religiosos não concordem, é o pentagrama, né? Mas não o pentagrama invertido. O pentagrama invertido ele está ligado a energias densas, né? Magia densa. E é um símbolo muito recente, se você parar para pensar, porque as pessoas tendem a colocar o formato do bode, né, no pentagrama invertido e falar que é um símbolo do mal, né? Só que a gente vê que existe cruz invertida também, né? E não quer dizer que os católicos gostem de cruz invertida. O mesmo eu digo para o pentagrama. Essa inversão do pentagrama é uma coisa muito recente, né? Se você parar para pensar, tem que vir com seres, né, que são taxados como demoníacos pela maioria. E aí se criou, né, essa inversão do pentagrama. Então é um conceito muito recente. O pentagrama no formato normal, com a ponta para cima, é o natural de se usar, né? Você vê que fica no formato de um ser humano e fica também com os 4 elementos embaixo com o espírito em cima. Então o pentagrama é um símbolo de proteção, é um símbolo de equilíbrio, e esse símbolo ele não te bloqueia como o crucifixo, tá?
Esse símbolo ele te expande, ele te joga para as extremidades. Então, o meu conselho para quem está começando na magia ou gosta dos símbolos, mesmo que quem goste apenas de um pingente, mas não queira, use o pentagrama. O pentagrama, além de lindo, porque é uma estrela, é um símbolo maravilhoso, né? Bonito, geralmente em joias fica lindo. Ele é um símbolo que tem um poder muito grande, tá? Tanto para te proteger como para te equilibrar, espantar e expulsar energias nocivas e deixar que seu corpo também se expanda, né? Ele não tem bloqueios para você, tá? Um outro símbolo bastante interessante é o que eu chamo de Magus Magen, né? Ou selo de Salomão, né? 2 triângulos, né? Um para cima, um para baixo, né? Que demonstra que aquilo que está em cima é como que está embaixo, né? Esse equilíbrio e essa igualdade, dualidade perfeita, né? Então é um símbolo muito bom de se usar também. Ele não tem essa polaridade negativa, né? Essa inversão. Ele é igual. Conforme você gira ele, você vê que ele não tem esse lado inverso. Então ele é um símbolo universal, é um símbolo que liga o masculino com o feminino, né? A energia do triângulo para cima e para baixo, né? Então ele equilibra isso em você, o masculino com o feminino. E também dentro da magia de Salomão, ele é feito para acessar seres, né? Você escraviza seres com essa estrela. Só que se você não lida com a magia de Salomão, não há problema de você utilizar o símbolo. É um símbolo de equilíbrio, de proteção e um símbolo de expansão, porque ele joga também para as extremidades, né? É muito bom o símbolo, eu diria. Existe o Trisclo, né? Celta, o Triscle, triqueta, que o pessoal chama, que geralmente é representado por 3 espirais ligadas ao centro, né? Esse símbolo, eu diria que esse símbolo é um dos melhores para você usar como expansão. Em vez de usar aquela cruz na testa, na boca, naquela oração católica, faça a espiral, sabe? Você vai estar pegando a sua energia e expandindo ela, aumentando ela. Então é um símbolo poderosíssimo de você utilizar como um pingente. Ele não tem polo negativo, você pode jogar ele para qualquer lado, usar para qualquer direção. E é um símbolo de expansão, né? De dentro para fora. Começa pequeno e expande. Então esse é o movimento das galáxias, né? Está muito ligado aos movimentos celestes. Você vê que a galáxia, né? Ela tem aquele ponto central e as espirais saem dela, né? Para as extremidades. Então os celtas eles já tinham essa ideia, né? De ver essa geometria, né? Sagrada nas coisas. Existe também na natureza muito de espirais, né? Eu vou colocar algumas imagens para vocês verem, tá? E então, se tem um símbolo maravilhoso, divino, né, com uma simbologia incrível para se usar, seria esse, tá? Um símbolo que realmente te pega do teu núcleo, né, e te coloca essa expansão, né? É um símbolo também de proteção, tá? Porque aquilo que se expande ele não se retrai, então você vai ficar ele coloca a sua energia em constante evolução, né? E não há bloqueios, né? Não há cruzes, né? Assim, centradas, né? Que bloqueiem a sua energia, tanto boas que venham, né? Como suas boas que vão, não há bloqueio. Assim como o crucifixo, ele bloqueia energias boas e ruins, tá? Não é só negativo, ele é uma cruz ali, né? Ele tem aquele cruzamento, então ele te bloqueia completamente. Se você fizer na sua testa, né, nós costumamos falar que a nossa visão, né, espiritual, ela começa pelo terceiro olho, da pineal pro terceiro olho. Você faz uma cruz ali, você está fechando essa espiritualidade sua, tá? Assim como se você faz na boca, você está bloqueando o dom da palavra, né? E se você faz na garganta também, no peito, né, você está bloqueando energias importantíssimas do seu corpo, tá? Então evitem, né? Evitem fazer a cruz. Mentalizem, não precisa fazer com a mão. Quando você pensar, mentalize um pentagrama na sua frente. Você já tá muito protegido, tá? E sem atrapalhar a sua própria energia, tá? Todo símbolo que você quiser fazer, pode fazer mental, tá? O mental é uma das ferramentas mais importantes que temos, né? Inclusive há um equívoco, né? Na Bíblia fala, né, que no princípio era o verbo, né?
E o que é verbo, senão a palavra, né? Então no princípio era a palavra, o verbo. Mas de onde provém o verbo, né? Qual ser que não tem pensamentos consegue falar alguma palavra? Então no princípio, né, como os hermetistas, né, como o hermetismo diz, né, no princípio era o pensamento. Tudo provém do pensamento e não do verbo. O verbo é a consequência do pensamento, né, da formulação do pensamento. O que eu estou dizendo agora já foi processado no meu pensamento, na minha mente. Senão eu não diria, né? Então, se existe um princípio de tudo isso, né, criado por um ser ou por uma força, esse princípio partiu do pensamento, aí não do verbo. Apesar que há, né, pensamentos, né, e claro, a gente analisa o universo e imagina que o universo foi criado de uma outra maneira, né, e não através da criação propriamente dita por alguém, por um ser, né? A gente imagina Deus como uma força, né, e não como uma entidade. Mas isso é um detalhe, né? Apenas querendo ilustrar a ideia do princípio ser o verbo, um equívoco que é, né? Não quer dizer que a pessoa que escreveu ela errou. Na verdade, pense você quanto essa pessoa na época dela teve que se aprofundar para chegar a essa conclusão, né? Então era um sábio, né? A pessoa que escreveu isso era um sábio. Só que ele estava limitado, né, ao conhecimento que ele tinha, e a profundidade que ele foi até o verbo, né? Ele não conseguiu analisar que antes do verbo existe mais um processo, né? E existe, né? Impossível haver verbo sem haver a consciência, né? Não tem possibilidade. Então, meus queridos, dentre os símbolos que eu aconselho vocês, eu vou pegar aqui meu caderno das sombras, são esses aqui, ó. O pentagrama, o trísclo e o selo de Salomão, tá? Existe a diferença da estrela de Davi, né, dos judeus, com o selo de Salomão. Ui, quase caiu aqui. A estrela de Davi, ela é um símbolo que já é todo grudado, né? Ele não é cruzado, e o selo de Salomão ele é entrelaçado. Eu vou colocar o exemplo também para vocês verem, tá? Então, se você não quer partir pro judaísmo, utilizem o selo de Salomão, tá? Não a estrela de Davi. Utilizem o símbolo entrelaçado, tá bom? Tem essa simbologia mística, tá? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que por enquanto é só. Tem muita coisa, né? Símbolos eles têm. A gente tem símbolos aí de tudo, né? Esses seriam os principais. Existe também aquele da deusa, né? Que seria uma lua para um lado, um círculo central, uma lua para o outro, né? O símbolo da deusa, que está ligado às fases lunares, né? Você tem a lua crescente, a lua cheia e a lua minguante, né? E tem a simbologia da deusa, né? Sendo a jovem, a mãe, né? A grávida, a lua cheia, e a minguante, né? Que é a deusa anciã, né? Que quando a lua está minguando, né? Isso é uma simbologia linda, né? Maravilhosa. Pensa você, os nossos ancestrais, observando uma coisa dessa e chegarem a uma conclusão dessa, né? Que pode ser representado aí a fase de uma vida, né? O crescimento, a multiplicação, né? E minguando, né? Chegando à velhice e a lua nova, né? Sendo a morte e o renascimento. É maravilhoso, né? É lindo. É um símbolo extremamente pagão, né? Ligado às bruxas. Então eu não citei ele aqui agora porque é muito específico para quem realmente gosta, né? De magia, né? De paganismo. Por isso que eu não citei. Eu tô falando esses símbolos porque são símbolos bem ecléticos, né? As pessoas que gostam e que querem se proteger, elas podem utilizar sem problema esses símbolos, né? E aquele símbolo da lua fica mais para aquelas bruxas mesmo, mais dedicadas, né? Que tem devoção às forças da natureza e observam, né? As fases lunares, né? O símbolo da lua é mais como uma devoção e mais como uma representação desse paganismo primordial, né? Primitivo, essa coisa mais ancestral, tá?
Ele tem conotações ligadas à deusa, à lua, mas ele não tem uma proteção específica, né, acionada nesse símbolo, né? Esse é um símbolo ritualístico. Se você quer proteção, o mais indicado seria o pentagrama, né, por estar ligado realmente às forças da natureza e ao espírito, né? Então, 5 elementos ativados nesse símbolo e colocado em você, né, colocado como um pingente, alguma coisa, ele vai estar buscando, né, através de você mesmo, né, esse equilíbrio e essa expansão, né, de coisas boas em você. E de quebra ele protege a qualquer energia de frente, né, que venha ao seu encontro, né? O pentagrama ele bloqueia essas forças e não permite, né, que chegue até você. Então, conselho de hoje para quem está iniciando é pentagrama, tá? Quem é mago, né, quem está começando aí na magia, utilizem o selo de Salomão. É um símbolo incrível, poderoso, né? E também tem esse equilíbrio que o pentagrama tem. E tem essa força de bloqueio também, né? Então, é um símbolo muito interessante para quem quer realmente trilhar a magia. Quem quer ter uma vida, ou quem tem uma vida normal, né, simples, uma vida lendária mais cotidiana, utilizem o pentagrama, tá? E o trísclo, né, das espirais, pode usar como pingente para expansão e utilizem também como técnica de expansão dessas forças, né? Utilizar na testa, ao invés de usar a cruz, utilizem as espirais, tá? As espirais elas são poderosíssimas como instrumentos de expansão, tá? Sobre a cruz, realmente a cruz ela é negativa em qualquer aspecto, tá? De uso, né? Você pode usar cruzes para bloqueio momentâneo ali, né? Que nem quando o padre faz um exorcismo, né? Ele impõe a cruz, aí pode servir, tá? Como instrumento de uso é negativo, tá? Os padres eles são, tá, magos, tá? Eles são magos. Você vê que toda a ritualística está baseada no paganismo, né? Eles são bem ligados à magia. Só que eles são magos tediosos. Eles estão ligados àquela liturgia, né? Aqueles mesmos ritos, e não há mudança nesses ritos, né? Então os magos, os padres magos, né? Eles seguem aquele padrão e não saem daquele padrão e não há expansão, né? Mas não posso dizer que eles não são magos. Eles são magos sim, né? Eles seguem rituais. Quem segue ritual é mago ou bruxa, né? Então eles são sim ligados, né? Também indiretamente, porque eles não assumem, mas indiretamente a magia, né? Usam cruzes, usam símbolos, fazem batismos, casamento, escutam pessoas, né? Através quando as pessoas vão lá confessar, né? Eles dão conselhos, né? Então eles são magos, né? Mas são magos ligados ao tédio, né, da liturgia, e são magos que não explicam as coisas para as pessoas, né? Os símbolos, para que serve, para que não serve. Então é uma doutrina um pouco fechada, né? Eles não passam. Você pode ficar 30 anos na igreja e você não vai saber um mistério da boca de um padre, tá? Então esse é um grande problema, né, dessa doutrina. É uma doutrina que realmente estagna as pessoas, né? Os pastores não são magos, nunca foram e nunca serão, né? Porque os pastores eles têm aquela coisa de exclusão, né? E o mago ele deve incluir, ele não deve excluir. Ele deve buscar expansão e buscar entender as coisas, né? E os pastores eles costumam ser bem fechados, né? Bem preconceituosos mesmo, né? E não se utilizam muito de rituais legítimos, né? Na verdade, o protestantismo ele está muito ligado ao protesto, né? Então, o ritual de um pastor é realmente bem enfraquecido, né? Pela falta de espiritualidade mesmo, né? Não há poderes mágicos, né, na mão de um pastor. Eu já estive em várias igrejas, né, para sentir a energia do local e ver como é que eles trabalham. Até para poder ter uma base a gente precisa conhecer, né? E eu realmente não tive, né, esse encontro espiritual, né? Eu vi que ele é bom de palavras, né? Fala muito bem, ele envolve muito bem as pessoas, mas não há espiritualidade ativa, tá? Então eles não são magos. Os padres eles são por seguirem liturgias e rituais, né?
Então eles são, mas como eu disse, né, são magos extremamente tediosos, tá? A igreja ela é muito estagnada e não há muito o que ser feito, né? Isso mesmo, pronto. Eles vão evoluir no tempo deles, né? Então a melhor busca, né, para essa nossa jornada lendária, né, de começar pequeno e terminar uma história e ter orgulho dessa história, é a gente trilhar, né? A gente trilhar. E nessa trilha a gente aprende muito mais, né? Porque a gente vai buscar ferramentas, né? Tudo isso que eu mostrei, que eu falei, são instrumentos, né? Haverá um dia que estaremos tão evoluídos que todos esses instrumentos serão lendas, né? Serão lendárias, porque não serão mais necessárias. Estaremos tão evoluídos espiritualmente, mentalmente e evoluídos em todos os aspectos que os símbolos serão traçados apenas mentalmente, sabe? Nós não precisaremos mais de rituais, por exemplo, precisaremos apenas pensar, né? Então chegaremos a esse momento, né? Mas por hora, os rituais, os símbolos, eles nos auxiliam muito, sim, né? Eles colocam a gente naquela frequência espiritual. Às vezes eu estou com pensamento em outras coisas, quando eu olho o pentagrama, aquilo já me coloca no centro de novo. Eu penso melhor, eu já começo a pensar espiritual de novo. Então, querendo ou não, os símbolos nos auxiliam muito, né? Eles servem como essa âncora, né? Como esse ponto entre você estar disperso e entre você estar espiritual, né? Os altares também, né? Tem pessoas que não gostam de altar, religiões não gostam de altar. Eu gosto de altar porque é um ponto na minha casa que eu me aproximo e minha vibração já vai mudando, sabe? Eu tô pensando em N coisas da minha vida. Quando eu tô indo pro meu altar, eu já olho pro meu altar, já começo a ficar espiritual. Quando eu me aproximo do meu altar, eu já tô em uma outra frequência. Isso não é bom? Claro que é bom. É ótimo, né? Então é tudo questão da gente analisar com o ponto de vista certo, né? O que é bom e o que não é. Sobre os símbolos é isso, né? Evitem o Enki, evitem o crucifixo. Há outros, muitos outros. Vou até passar alguns agora para vocês darem uma olhada. Outros, né? Que eu já devo ter mostrado alguns. Mas a gente vai trazendo, né? Conforme vocês quiserem saber também. Se tiverem dúvidas, podem perguntar. Se houver algum tema que vocês queiram, também podem falar. Se eu tiver conhecimento, eu trago. Se eu não tiver informações a respeito, eu pesquiso e trago. Enfim, tá bom? Bom, pessoal, eu encerro aqui, viu? Muita luz para vocês. Tudo de melhor na vida de vocês. E até a próxima.